É incrível pensar que uma simples folha de grama e uma águia voando lá no alto estão, de alguma forma, conectadas, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa teia complexa de energia que une todos os seres vivos aqui na Terra. Vamos seguir esse fluxo começando lá no Sol e chegando até os predadores mais imponentes. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente começa com a fonte de toda a energia, o Sol. Depois, vamos ver como essa energia passa pela cadeia alimentar, para então entender a real complexidade da teia da vida. Na sequência, a gente fala um pouco sobre energia e reciclagem e, por fim, um alerta bem sério sobre os perigos que podem contaminar essa cadeia toda. Bom, para entender como essa engrenagem toda funciona, a gente precisa ir lá na origem de tudo. Tudo, absolutamente tudo, começa com a principal fonte de energia do planeta e os únicos seres vivos que conseguem, digamos, capturar essa energia direto da fonte. E essa fonte é o Sol, claro. Ele é o grande motor de praticamente toda a vida na Terra. A luz solar é o ponto de partida, sabe? É energia pura que está ali, prontinha para ser transformada em vida. E aí que entram os chamados produtores. Eles são literalmente a base de tudo. Organismos como as plantas e as algas fazem uma coisa que parece até mágica, a fotossíntese. Elas pegam a luz do sol, água, gás carbônico e pronto, transformam tudo isso no seu próprio alimento. Basicamente, elas conseguem guardar a energia do sol em forma de matéria orgânica. E olha que interessante, essa matéria orgânica que as plantas criam vira o combustível para quase todos os outros seres vivos. É isso mesmo. Sem os produtores, simplesmente não existiria comida no ecossistema. Fim de papo. Ok, agora que a energia está armazenada, vamos seguir o rastro dela. E o jeito mais simples de visualizar essa transferência toda é olhando para uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar nada mais é do que um caminho reto, linear da energia. É super simples de entender. As setas sempre apontam do ser que é comido para aquele que come. Ou seja, elas mostram para onde a energia e a matéria estão indo. É basicamente o mapa do quem come quem na natureza. Vamos pegar um exemplo bem clássico para ilustrar. Tudo começa na grama, que é o produtor. Aí vem um gafanhoto e come a grama, pegando a energia para ele. Logo depois, um sapo come o gafanhoto. A energia passa de novo. A jornada continua. A cobra come o sapo e lá no topo dessa cadeia específica, uma águia caça e come a cobra. Cada um desses andares da cadeia é o que a gente chama de nível trófico. A energia que estava na grama passou para o gafanhoto, que é o consumidor primário. A energia do gafanhoto, por sua vez, foi transferida para o sapo, o consumidor secundário. É um fluxo bem direto, de um nível para o próximo. Só que a natureza raramente é tão simples e retinha assim. Na vida real, o buraco é bem mais embaixo. A gente está falando de uma rede, uma teia gigante e toda interligada. Essa é a teia alimentar. A verdade é que a maioria dos animais não tem um prato único. Eles comem várias coisas diferentes. E, ao mesmo tempo, eles também podem ser caçados por mais de um tipo de predador. São essas múltiplas conexões que formam a teia, que é um retrato muito mais fiel da realidade. E aqui a coisa fica mais fascinante ainda. Sabe aquela ideia de que um animal tem um lugar fixo na cadeia, na teia alimentar? Isso não existe. O papel de um bicho pode mudar completamente dependendo do cardápio do dia. Olha só o exemplo do gavião real. Se ele caça e come uma arara, que se alimenta de frutas, o gavião real está agindo como um consumidor secundário, certo? Mas e se no dia seguinte ele resolve caçar uma jiboia, que tinha comido um rato? Aí o papel dele muda, ele vira um consumidor terciário. É essa flexibilidade toda que define a teia alimentar. O ponto central de tudo isso é o equilíbrio. Essa teia complexa de relações é o que mantém o equilíbrio ecológico, que é super delicado. Se a gente tira uma única pecinha desse quebra-cabeça, uma única espécie, isso pode causar um efeito dominó, desestabilizando a comunidade inteira. Certo, mas como é que tudo isso se sustenta, afinal? A natureza tem umas, digamos, regras de ouro. São duas leis fundamentais que ditam como a energia e a matéria se movem por essa teia. E a primeira regra é a famosa regra dos 10%. Pensa só, em média, só uns 10% da energia de um nível passa para o nível seguinte. O resto o próprio bicho usa para viver, correr, respirar, ou simplesmente se perde na forma de calor. E é exatamente por isso que existem muito menos predadores de topo do que presas. Não tem energia suficiente lá em cima para sustentar um monte deles. E a segunda regra é uma distinção chave. Energia e matéria se comportam de jeitos diferentes.
A energia tem um fluxo de mão única. Ela vem do Sol, atravessa a teia alimentar e se dissipa. Ela não volta. Já a matéria é diferente. Os átomos que formam todos os seres vivos estão num ciclo constante de reciclagem. E quem são os responsáveis por essa reciclagem? São os heróis anônimos do ecossistema, os decompositores. Basicamente, fungos e bactérias. Eles são a equipe de limpeza da natureza. Eles decompõem tudo que morre, plantas, animais, dejetos, e devolvem os nutrientes para o solo. Daí, as plantas usam esses nutrientes para crescer e o ciclo recomeça. Eles fecham o ciclo da matéria. Mas e se alguma coisa estranha entra nesse fluxo? Algo que não deveria estar ali. É nesse ponto que esse sistema todo, que parece perfeito, pode se tornar extremamente perigoso. O primeiro conceito aqui é o de bioacumulação. Pensa assim, isso acontece dentro de um único ser vivo. Ao longo da vida, ele vai absorvendo alguma substância tóxica do ambiente, tipo um metal pesado. Só que o corpo dele não consegue eliminar essa substância na mesma velocidade. Então, ela vai se acumulando nos tecidos. É um processo lento, gradual, mas que não para. Com o passar do tempo, a concentração daquele poluente vai só aumentando dentro do corpo de um peixe, por exemplo. Ele continua absorvendo a toxina do ambiente e ela vai ficando ali, armazenada. Agora, atenção aqui, porque é muito importante não confundir bioacumulação com magnificação trófica. São duas coisas diferentes. Bioacumulação, como a gente viu, acontece em um indivíduo. Magnificação trófica é o que vem depois, é o que acontece ao longo da cadeia alimentar inteira. E o resultado disso é assustador. Quando um predador come várias presas que já têm essas toxinas acumuladas, ele não só absorve, mas concentra toda essa carga tóxica no corpo dele. A cada degrau que a gente sobe na cadeia alimentar, a concentração desse veneno se multiplica. E no final das contas, quem está lá no topo, como as águias ou como nós, seres humanos, acaba com a dose mais alta e mais perigosa de todas. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Sabendo que aquilo que a gente joga no ambiente não some por mágica, mas viaja e se concentra ao longo da teia da vida. Como isso muda a nossa forma de ver o impacto das nossas ações do dia a dia? O impacto não só para a natureza, mas para a nossa própria saúde. A resposta, no fim, está na interconexão de absolutamente tudo.